Fala pessoal, beleza? Trazendo um pouco aqui da visão do índice, né, do mercado de hoje, 28 de agosto, temos um mercado, né, considerando a tendência maior dele, um mercado aqui em queda, né, considerando aqui em torno de abril, foi a máxima. O mercado ele deu uma acumulada aqui nesses dias, né, então lembrando que cada barrinha dessa é um gráfico diário, e aqui a gente teve um rompimento, né, dessa região, basicamente, e agora ele está fazendo uma correção, né, pode ser início de uma reversão total desse movimento, uma reversão aqui para o mercado seguir em tendência de alta, ou se não, pode ser também, né, apenas uma correção, o mercado continuar em queda. Não sabemos. É, Se a gente tirar um zoom, né, desse gráfico, a gente pegar um nível maior aqui, né? Então a gente tem toda essa pernada de alta, né, que seria esse movimento. Aqui, lembrando que esse gráfico é um gráfico diário, então a gente teve todo esse movimento de alta, né, basicamente. Aqui ele iniciou em abril, que é uma reversão dessa perna de alta, né? Basicamente, quando ele fez esse rompimento dessa pernada, pode ser que ele veio, corrigiu, né? E agora pode ser que ele continue esse movimento ali de queda, não sabemos. Aqui é muito achismo se a gente ficar querendo adivinhar, né? Hoje eu fiz duas operações de venda, considerando a tendência maior, que é a tendência de queda, né? De baixa. Falar um pouquinho do racional que eu utilizei de hoje. Então, descendo aqui por 60 minutos, a gente tem, né, uma região, né, primeiramente, tracei uma fibo, né, dessa pernada toda, de baixa, né, então, pegando aqui o topo do dia 4 de agosto, com a mínima aqui do dia 14 de agosto. Deixa eu fazer o inverso aqui. Aqui, a gente pegar essa fibo, deixa eu excluir ela, fazer aqui, cima para baixo. O preço, basicamente, ele está em uma região de 61,8, que é exatamente essa linha rosa que eu utilizo aqui como o índice faz bastante preço nessa região, e a região de 50%. Então, tracei esse fibo, né, de toda essa pernada, basicamente, aqui, ó, deixa eu traçar aqui uma linha. Então, tracei toda essa pernada, buscando aqui onde o preço pode ter uma retração, né? Então, aqui essa região de 61,8 basicamente é onde o preço está parando, né? Então, que a gente teve um toque, né? Que ó, a gente teve vários toques nessa região. Então, aqui podemos dizer que é uma região de resistência, né? Então, mais uma região de restauração de 61,8, que é essa linha rosa, né? Essa região faz bastante preço. Além disso, né? Então, a gente tem outras confluências que essa região é vendedora. Eu vou estar mostrando. Aqui também a gente pode estar traçando, né, um canal de alto preço, basicamente fazendo esse movimento. Deixa eu pintar em preto aqui, colocando essa corzinha aqui, beleza? Então, se a gente perceber, o preço está trabalhando dentro desse range, né? O que isso me traz, né? Traz uma informação que eu possa estar operando nas extremidades desse canal, né? Que seria basicamente comprar ou vender nessas regiões. Deixa eu. Então, aqui basicamente essas regiões seriam as regiões de venda e nessas regiões seria regiões de compra, né? Aqui ou possível alvos, né? Então vendeu aqui com um possível alvo aqui, e foi isso que eu utilizei hoje, né? Então o preço ali veio buscar essa linha de tendência de alta, né? Basicamente dentro do canal, foi onde eu saí. Deixa eu só ajustar aqui novamente. Aqui, beleza. Então, eu tinha essa fibra traçada, tinha essa região de resistência aqui desses topinhos anteriores, né, recentes. Então, abrindo aqui por 5 minutos, a gente tem visão melhor. Então, visão melhor. Ó, então, aqui, ó, aquelas regiões, né, que eu tracei, que o preço testou algumas vezes, né, deixa eu colocar aqui em vermelho, ó.
Então o preço, ó, veio buscar aqui, retornou. Depois ele voltou aqui nessa região dessa linha rosa, retornou de novo. Veio de novo, retornou. Então quer dizer o quê, né? Que a gente percebe que essa região aqui de 61,8 tem uma barreira de vendedores, né? Então toda vez que o preço está chegando ali, o preço está recuando, né? Então aqui, nessa região, buscar a região, uma região de vendas, né? Basicamente. Ah, mas não só porque chegou lá eu vou vender, não. Aí tem que ter contexto. Aqui o contexto que eu tenho, né? Que basicamente o preço, ele tem uma região de retração, isso aqui sem olhar a média, tá? Uma região de retração 61,8. Temos o canal, que seria, ele serve como uma resistência. Isso aí a gente pode traçar exatamente uma. Descer aqui para os 15 minutos, a gente consegue ter visão dessa resistência. Então, aqui, ó, pegando esse caixotinho aqui, ó, pegando a tração do caixote aqui, ó, desde lá de dia 29 de julho, mais ou menos. Então, a gente tem essa região aqui. Deixa eu marcar de preto. Aqui. Beleza. Aqui. Então, olhando assim, né, o gráfico pronto, tudo fácil, né? Mas o gráfico ele não amanheceu assim. Aqui o gráfico hoje foi dia 28, então a gente pode ocultar. Deixa eu arrastar esse gráfico para cá. Deixa eu dar um zoom. Então, o mercado abriu sim, basicamente aqui. Deixa eu colocar até 6 horas de ontem. Beleza, o mercado abriu aqui, então dia 28, ó, 9 horas. Ele testou essa região. Eu fiz uma venda aqui nessa região, busquei ali 400 pontos. Na mínima da. Aqui a gente está nos 5 minutos, tá? No 15 minutos. A minha entrada ali foi nos 2 minutos. Então, rompimento ali da vela. Busquei ali, eu peguei essa pernada aqui, deu 600 pontos nessa queda. Risco ali de 200 pontos. E aqui depois ele testou novamente essa região. Eu vendi novamente. E aqui é onde ele pagou muito mais. Eu consegui sair com 900 pontos nessa queda. Poderia ter alongado mais o trade, mas eu preferi ele já estar com um resultado ok. É, sair, né? Mas enfim, esse era o meu plano. Então, basicamente, né, aqui a gente está olhando o 15 minutos. Se a gente abrir aqui por 2 minutos, a gente consegue ter visão do preço, né? Então, aqui toda essa pernada, né, toda essa visão aqui foi do dia de hoje, né? Então, o preço, deixa eu pintar aqui em vermelho, o preço abriu aqui, opa, uma setinha. O preço abriu aqui, testou a região lá de 61,8 que a gente marcou lá nos 60 minutos no diário, voltou, testou novamente, né? Então, ele testou 3 vezes. Depois caiu, peguei uma parte dessa pernada e aqui a gente conseguiu pegar, eu na verdade consegui pegar outra pernada aqui nessa região de vendas. A condução, né? Como é que eu fiz ali a projeção dos meus alvos, né? Posso mostrar aqui também. Se a gente perceber, a gente tem espécie de um Azinho, né? Aqui eu fiz a projeção desse A. A gente tem aqui, ó, espécie de um A, né? Ó, vou pegar aqui, espécie de um A. Aqui, quando ele faz o rompimento dessa região, desse Azinho, a gente pode considerar a projeção desse movimento. Foi o que eu fiz. Aqui também a gente poderia ter projetado, né, mas ele não conseguiu tá indo. E aqui ele fez espécie de um M, né? Um Mzinho. Então aqui eu peguei uma FIBO, vendi aqui mais ou menos aqui nessa região aqui no rompimento. Tracei essa FIBO. Se a gente pegar aqui então a FIBO, eu até postei lá no Instagram. Ele não tinha chegado nessas regiões aqui do FIBA ainda, né? Eu saí aqui em 61,168. Deixa eu voltar o gráfico, aí fica melhor de visualizar. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, peraí. Aí, então deixa eu ocultar, que aí assim fica mais fácil de entender. O gráfico formado é muito fácil, né? Na hora do vamos ver que é outros 500. Então beleza, né? Aqui a gente tem ali por volta das 9,50, o preço que ele fez a correção. Se a gente pegar esse movimento de mínima e alta, ele corrigiu basicamente aqui em 23%. Ele teve aqui, ó, uma correção, ó, essa região. Cadê? Ele fez a correção,
Ele subiu, né? Fez a correção. Aqui basicamente aqui daria uma oportunidade de compra, porque a gente teria alguns suportes aqui, né? A gente pega traçar uma região de suporte aqui nessa região, ó. Então a região o preço brigou bastante, né? Que o preço brigou aqui dentro. Mas enfim, hoje, então ele fez essa correção, né? Subiu, desceu. Depois ele veio testar a região de 61,8 de novo, para depois seguir o movimento dele, né? E foi isso, basicamente. Então o preço foi lá, testou a região, ó, testou várias vezes. Ficou brigando, brigando, veio esse candle vendedor, muito vendedor, né? Foi lá em cima. E aí eu vendi na mínima desse candle, tá? Aqui eu consegui ainda sair ali, passou um calorzinho antes dele dar o movimento todo. Então fiz a projeção desse movimento. Deixa eu escolher essa fibra aqui, que fica melhor. Peguei a máxima, a mínima e máxima, né? Desse movimento, fiz a projeção para baixo. Então aqui seria o primeiro alvo. Deixa eu marcar aqui. Aqui seria o primeiro alvo e aqui embaixo, segundo alvo. Deixa eu tirar voltar, porque fica melhor para a gente ver o preço. Né? Aqui então, aqui ó. Aqui o primeiro alvo em 177,183 e aqui a gente teria outro alvo em 170.726. Então, basicamente, o preço ali ele foi, né, fez o rompimento desse Azinho. Deixa eu voltar para cá. Ele fez o rompimento desse A e buscou todos os alvos, né, basicamente. Né, aqui, ó. Testou a região de 61,8, veio, buscou o primeiro alvo e o segundo alvo. E depois, incrivelmente, aonde ele parou, né? Basicamente, aqui, ó, essa linha preta é aquele canalzinho que a gente traçou lá no início, né? Tendência de alta, então o preço tocou basicamente nesse canal e recuou, né? Ó, jogar aqui por 5 minutos, a gente tem uma visão boa. Essa linha preta é aquele canal que a gente traçou lá no início. Então, ali para a gente ver como o preço respeita, né? Pintar em rosa aqui, para depois eu jogo para o 60 para dar uma olhada. Então, o preço que ele veio, buscou todos os alvos, ele foi até mais um pouco, né? 71,8, 200%, e aqui seria a saída no canal, né? E aqui ele tocou no canal e recuou novamente. Se a gente pegar todo esse movimento de queda, né, máxima, o mercado ainda não fechou, mas só para a gente dar uma olhada, né? Aqui zero, aqui, beleza. Então ele voltou novamente aqui todo o movimento que ele deu na parte da manhã. Né? Ele está fazendo espécie de um Vzinho aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, né? Pode ser que ele corrija aqui para continuar subindo, não sabemos. Mas foi isso, né? Então, de voltar aqui para o 60, ó, incrível. Olha lá onde o preço tocou e retornou. Na linha rosa, né? Que a gente marcou lá do fundo aqui do dia 18 de agosto. Então o preço está se movimentando dentro desse range, né? Foi onde eu falei lá no início do vídeo. Essas regiões aqui a gente pode buscar compra, né? E foi o que o preço fez. Tá continuando o movimento dele de alta, né? Toda essa pernada. Seria isso, basicamente, minha visão para hoje. O mercado ainda não terminou, mas trazer um pouco aí da minha visão de hoje. Beleza? Valeu.